Amor e minha amora, me empresta o seu coração, me empresta. Hoje nós vamos aqui continuar o texto, a reflexão do texto do Salmo 119. Ontem abordamos de uma forma mais ampliada, considerando aqui todo o bojo do Salmo 119, obviamente de uma forma sucinta, não é? Porque o texto ele é de uma preciosidade fabulosa, de uma grandeza absurda, mas procuramos ontem trazer aqui luz à concepção do que é a lei e a sua relevância para a vida daquele que crê, daquele que se submete. Viver segundo os padrões de Deus implica submissão. Aceitar a maneira de Deus trabalhar a nossa vida, conduzir a nossa existência, porque nós somos contingentes e Ele é o ser necessário, que não pode ser de outro modo. Nós, na nossa contingência, na nossa mutabilidade, nossa condição pecaminosa, para piorar a coisa, muito embora o fato de ser contingente não seja um atributo negativo, mas a condição em que essa contingência se estabelece, me refiro à condição humana, condição de criatura neste planeta carregado de pecado, aí a coisa muda de configuração. O fato é que a lei do Senhor restaura a alma. E aqui, portanto, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a expressão usada aqui, dabar, que está vinculada lá na Septuaginta grega, nomos, que quer dizer lei. Palavra que então tem uma afinidade com a lei, a Torá, porque a Torá quer dizer lei, guia, a manual de instruções para a vida. A lei deve ser compreendida nessa dimensão, não apenas na sua contextualização jurídica, porque é mais ampla, é uma contextualização ética. A justiça está contida na ética, e não a ética na justiça. A ética é maior do que a justiça, porque a partir do ethos divino é que estabelecemos a justiça. E essa justiça está correlacionada ao bem-estar, à qualidade de vida que Deus se propõe para as suas criaturas, para os seus filhos. Mas diz aqui o restante do texto: e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. A palavra luz, que é uma pena que ainda não tenho como aqui trazer isso para vocês, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. Aproveitando, dê o seu joinha, compartilha, por favor. Vamos chegar a 200. Estamos com 125. Obrigado. Muito obrigado a você que participa conosco, se inscreveu. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora, mas ajuda a compartilhar essa bênção como folhas de outono para que muitas pessoas sejam abençoadas. Nosso projeto aqui é sermos canais de bênçãos para a vida dessas pessoas, usando a linguagem da ciência, a linguagem da filosofia, a linguagem da própria teologia para esse objetivo, ok? Eu sei que muita gente gosta e aprecia esse arcabouço, né? Essa sistematização de pensamento e que, de alguma forma, compartilha isso com a gente. E é uma forma de alcançar essas pessoas também. Eu sei que eu poderia ser mais simplório, desculpa usar a palavra simplório, né? Primeiro porque é muita presunção dizer um negócio desse, né? Mas eu poderia trazer uma linguagem mais simplificada, tá? Porque a palavra de Deus ela é simples, mas não é simplória. Sob quaisquer instâncias, se nós nos dedicamos a apresentar a palavra, ela na sua simplicidade alcança sempre a profundidade do nosso ser. Então, Deus ele se utiliza de discursos os mais variados. A gente vê isso na Bíblia, por exemplo. Pedro vai falar de Paulo e dizer, mas Paulo fala de uma forma meio assim complicada, né, de ser entendida, né? Mas o Espírito Santo não usou Paulo para falar, afinal de contas. Então, Deus ele conhece as estruturas de personalidade, as culturas implicadas que formam essas personalidades, não é? Nós somos constituídos por
pelo ambiente também, né? Pela nossa construção genética, constituição genética, e é por isso que existe essa variegada forma de alcançar pessoas. E eu vou trabalhar exatamente esse aspecto aqui quando a gente pensa no elemento luz. A palavra luz em hebraico é constituída por 3 consoantes: o Aleph, o Vav e o Resh, ok? Então, são essas 3 consoantes, não é? O Aleph, o Vav e o Resh. Por que é interessante trabalhar essas 3 consoantes? Porque elas trazem, dentro da sua abordagem inicial, na expressão hebraica, o Aleph, por exemplo, quer dizer touro, liderança, comando, está vinculado à divindade. Elohim começa com Aleph, El Shaddai começa com Aleph. Então, a palavra El, né, tem o Aleph dando início. Então, ela está muito vinculada ao poder, à liderança divina. O Vav é um elemento conectivo. Ele é uma conjunção, inclusive, em muitos momentos, na expressão hebraica. É uma consoante que quer dizer pregar, conectar. Observa aqui que situação interessante aqui, não é? E o Resh, que quer dizer cabeça. Lembra quando eu falei Bereshit, Resh quer dizer cabeça. Lembra mente humana, homem. Então, observe, Deus se ligando ao homem. Deus se ligando à mente humana. Olha que interessante esse código aqui que nós temos, né? E haja luz. A palavra or ali representa essa conexão do sagrado com o humano, do Criador com sua criatura. A luz representa essa conexão, Criador e criatura. Aqui vai dizer, e luz para os meus caminhos. É interessante que quando nós investigamos a luz do ponto de vista da física, e agora me permita aqui trabalhar como físico essa questão, claro que também de uma forma muito superficializada, o tempo não permite, mas quando a gente pensa na luz, que é um fenômeno eletromagnético, não é? Muitíssimo interessante, visível, não é? Esse fenômeno, ele é constituído, e foi um tema de discussão ao longo de séculos dentro do contexto da física, né? Afinal de contas, a luz é uma partícula, tem uma natureza corpuscular, ou ela tem uma natureza ondulatória? Porque o que é a onda, senão uma perturbação que carrega energia, mas não carrega matéria, não é? Então, há uma distinção entre esses 2 aspectos que muito parecem antagônicos quando nós pensamos nessas pressuposições. E isso foi pauta de discussão. Afinal de contas, a luz em muitos momentos parece comportar como uma partícula. Em outros momentos, ela parece comportar como uma onda. Como é que a gente lida com essa demanda? Até que surge aí Albert Einstein, inicialmente Planck, não é? Vai trabalhar o conceito de quantum, e vai falar que existe uma natureza quântica na luz, os fótons, que são partículas de energia, né, que são emitidas por esse fenômeno. Por que eu estou trazendo esse conceito? Porque quando a gente pensa em Jesus, a humanidade, a divindade, luz aqui no hebraico, né, a divindade e a humanidade sendo conectadas na pessoa de Jesus. A luz ela é tão interessante porque ela também carrega dentro do seu espectro da luz, né, as frequências luminosas que permitem as cores, né? E a gente sabe muito bem que essas cores que são constituídas no espectro da luz, elas se dão justamente por uma questão que envolve justamente essa diversificação na frequência. A luz é tão interessante que ela se estabelece como referencial de aliança, exatamente nessa variedade de cores, retratando um Deus que quer unir o seu povo. Porque a aliança se estabeleceria, ela foi, no contexto ali do dilúvio, ela foi rompida, né, por causa da atitude dos antediluvianos, mas restou ali a família de Noé. É interessante quando pensamos na família de Noé e a maneira como Deus cuida daquela família.
estabelecendo ali as diretrizes para a construção de uma arca, e ele salva suas criaturas, salva, sobretudo, os seus filhos, ele salva a humanidade. A luz representa, portanto, salvação nesse contexto, através de um arco-íris. Até porque, quando nós pensamos posteriormente na civilização babilônica, né? Vou usar a expressão babilônica, muito embora que eu pareça anacrônico, né? Mas para vocês entenderem ali, Babel, não houve uma divisão das culturas, dos povos, das línguas. Parece que a aliança de Deus, trazida através do arco-íris, também representa justamente essa unificação, Deus unindo o seu povo num só. A luz branca, não é? Que é constituída por essa multiplicidade de cores, de frequências luminosas, mas é uma luz só. É fantástico isso, né? Agora, a luz também depende daquilo com o qual ela vai ser incendida, já que ela também é tratada como uma partícula, né? Ela reflete, ela refrata, ela difrata, ela contorna obstáculos. A difração retrata exatamente esse aspecto, deflete. Então, quando nós pensamos no objeto com o qual ela incide, e aí vai haver a distinção, por exemplo, dos espelhos. Eu estou aqui diante de um corpo de espelhos, né? Um espelho plano. O espelho plano, ele procura traduzir através da reflexão, a luz proporciona isso, né? Então o raio luminoso incide sobre o espelho e volta para os olhos. E ali o sistema nervoso vai codificar essa energia que foi trazida, convertê-la em energia elétrica e assim, então, ter toda uma codificação para interpretação da realidade. Isso aí é fascinante, né? Mas é daí, então, que nós vamos perceber as coisas que estão ao nosso redor. Nesse caso, o reflexo da nossa imagem. O espelho pode ser côncavo, os espelhos esféricos, né? Côncavos, convexos. E a gente, na física, estuda a óptica geométrica, né? Em que vamos estudar justamente esses fenômenos e como a incidência do raio luminoso, do feixe de luz, incidindo sobre esses mecanismos, como eles vão produzir a imagem. Uma imagem distorcida, invertida, real, pequena, grande, né? Como no caso dos espelhos côncavos, a depender da distância, se você está antes do centro ou depois do centro, no foco, né? Ali temos o centro, o foco, o vértice, enfim, eu não vou aqui dar uma aula de física, mas o fato é que tipo de espelho nós somos? Somos um espelho plano diante de Deus? Ou nós temos as nossas concavidades? Ou nós temos as nossas convexidades? Afinal de contas, quem somos diante de Deus? Como estamos refletindo a glória de Deus? E de que maneira refletimos? A luz, como eu disse, né, ela vai refletindo, e o objeto que recebe a luz, ele vai captar, absorver determinada quantidade de frequência e outras não. Nesse caso aqui, por exemplo, basicamente eu tenho um azul aqui, temos partes em branco, né? Mas em azul aqui, por exemplo, o feixe luminoso entrou aqui, refletiu o azul, o resto foi absorvido pela camisa, pela textura, né? Pela tinta dessa camisa. E o que é a luz branca, portanto, nesse contexto, né? O que é um objeto branco? É um objeto que permite que a luz incida e reflita todas as cores, né? Em essência, projetando em sua totalidade a cor branca. Nós refletimos a glória de Cristo parcialmente ou plenamente? E quando não refletimos, absorvemos tudo, né? De onde vem a cor negra, né? O preto absorve tudo, não é? Absorve todas as cores. Será que nós estamos absorvendo toda a palavra só para nós? É esse o objetivo de Deus? Ou receber e depois transmitir? Porque esse é o poder do Evangelho. E aqui diz que luz para os meus caminhos. Jesus é a luz. Ele precisa encontrar lugar em nós, mas nós precisamos retransmitir essa mensagem para as outras pessoas. Jesus é o caminho, ele é a palavra, o Logos, é a personificação do caráter de Deus.
para a humanidade. Através de sua vida, de seu exemplo, ele é a maior expressão da revelação do caráter e do ensinamento divino, do ethos, da vivência, da experiência ética, a qual Deus espera que nós vivenciemos todos os dias. Nós chamamos isso de reino da graça. Por meio de Jesus Cristo isso é possível. É por isso que ele também diz que ele é o caminho. Eu quero convidá-lo hoje, em nome de Jesus, a aceitar o caminho Jesus, a aceitar a luz que é Jesus, que fez essa conexão entre Deus, Pai, o Criador, e a humanidade. É esse Jesus que aceita a todos que reconhecem a sua condição pecaminosa, que vêm ao seu encontro e pedem socorro para que sejam salvos, como foi no caso de Pedro: salva-me! E Jesus então salvou. Assim ele também quer salvar você. Ele quer ser luz para a sua vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus nos chamou para sermos luzes. Na verdade, sermos iluminados, né? É assim que é a lua. A lua é um ser, uma substância iluminada, porque ela reflete a glória do sol, da luz do sol, e ilumina a escuridão. Nós precisamos ser iluminados para trazer luz à escuridão desse mundo. Nós fomos chamados para sermos testemunhas dessa luz, para que revelemos o caminho da graça e da salvação. Portanto, pense nisso. Beijo. Fui!